Vamos lá, alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre o que a gente viu até aqui? Não? Então, vou começar hoje uma sequência de aulas em que eu vou apresentar 3 concepções de ciência. São as 3 concepções que foram mais influentes nos últimos 100 anos. As concepções que predominam na literatura hoje são versões de uma ou outra dessas principais concepções. Eu vou apresentar as versões originais de cada uma delas e depois nós vamos ver algumas das variantes mais recentes dessas versões. Então, uma coisa que precisa ser dita sobre isso é que na primeira metade do século XX, uma ênfase muito grande na filosofia da ciência em concepções baseadas num certo ideal de ciência. E que o que orientou as concepções da primeira metade do século XX foram esses ideais. Então, baseado num ideal de ciência, o que a gente espera da ciência, produz um conceito de ciência, e com base nesse conceito de ciência, que é um conceito de assim, a priori, ou idealizado, se buscou julgar se determinadas práticas científicas, determinadas práticas eram ou não científicas, determinadas hipóteses eram ou não científicas baseadas nesse ideal. Depois da segunda metade do século XX, começam a aparecer concepções de ciência que não se baseiam ou não partem de um ideal de ciência, mas fazem o caminho contrário. Começam com a prática científica real, não idealizada. O que a gente chama de ciência? Não importa o que seja, vamos ver como é que quais são as atividades, o conjunto de práticas que foram efetivamente chamadas de ciência na nossa história. E a partir desse conjunto de atividades a gente elabora um conceito. Então esse ponto de partida, desse segundo conjunto de concepções, não é um conceito idealizado de ciência, não é o ideal de ciência, mas é a prática científica. Tá? Então, vamos ver 3 concepções. A primeira dessas concepções é a concepção dos positivistas lógicos, e a gente pode chamar essa concepção de uma concepção indutivista, devido aos positivistas lógicos. Uma segunda concepção que a gente pode chamar de dedutivista, cujo principal expoente é Karl Popper, e um terceiro conjunto de concepções que a gente pode chamar de historicista. E o principal expoente desse conjunto de concepções, o mais famoso pelo menos, é Thomas Kuhn, certo? Que vocês estão lendo, espero. E essa maneira de apresentar não foi inventada por mim, ela se deve a um filósofo da ciência alemão que se chama Paul Hoyningen-Huene. Ele inicialmente se destacou porque ele escreveu o primeiro livro de apresentação sistemática da filosofia de Thomas Kuhn. Tá? Ele fez um livro chamado Reconstruindo a Estrutura das Revoluções Científicas, assim. E ele faz uma interpretação particular do Kuhn, uma interpretação assim, neo-kantiana do Thomas Kuhn. Depois a gente já viu isso. Mas ele apresenta dessa maneira aqui essas escolas de pensamento. E eu achei útil, assim, para fins didáticos, usar essa apresentação dele. Depois, no final, a gente pode ver um pouco da concepção do próprio Hoyningen, que na opinião dele não se enquadra em nenhuma dessas aí. Mas vamos lá então. As concepções indutivistas, então tem uma diferença que chama a atenção entre o que aconteceu na primeira metade do século XX, com as 2 principais escolas, os positivistas lógicos e os popperianos, e o que começa a acontecer na segunda metade do século XX, a partir de Thomas Kuhn, mas não só Thomas Kuhn, vários outros pensadores, entre eles aquele que eu mencionei na aula passada, Norwood, Russell Hanson. Tem também uma série de historiadores da ciência que começam a influir nessas discussões, como, por exemplo, Alexander Poiré. Então, aqui, essas 2 concepções são concepções em que se parte de um certo ideal. E o ideal de ciência é um ideal em que se salientam certas expectativas ou esperanças que a prática científica, as teorias científicas devem satisfazer. Entre elas, a
expectativa de objetividade e racionalidade. Tá? Então, se espera que os procedimentos científicos, hipóteses científicas, nos guiem na resolução de problemas teóricos sobre a natureza de maneira racional e objetiva. Mas, claro, essas palavras são tão ou mais complicadas que a própria palavra ciência. Então, simplesmente dizer isso aí não adianta muito. E a gente vai ver que, à medida que esses conceitos também foram sendo sofisticados, esses conceitos também foram se tornando mais difíceis. Mas esse é o nosso ponto de partida. Então, na concepção primitivista, se salienta, se reconstrói, essas duas concepções aqui definem ou caracterizam a atividade científica, em parte, em razão do método científico. Então, se é uma hipótese científica, se é uma teoria científica, é de fato científica, isso se deve ao método de postulação daquelas hipóteses ou teorias, o método de teste, é a metodologia que os cientistas usam que distingue o que eles fazem do que fazem, sei lá, os políticos, os artistas, os religiosos, outras pessoas, tá? de outras atividades. É o método científico. Então, aqui existe uma ênfase no método. E o método salientado o aspecto do método científico que é salientado pelos indutivistas é o método indutivo, é aquele que a gente já vinha falando, sobre o que eu falei no início aqui do semestre. Tá? Então, a gente começa com um conjunto de observações. Começamos com observações, observação 1, observação 2, observação N. Dessas observações a gente induz uma hipótese e dessa hipótese a gente deduz uma predição. E essa predição pode se realizar ou não se realizar. Essa relação aqui, quando a predição se realiza, a relação disso daqui para a hipótese é uma relação de confirmação e a relação de uma predição não realizada com relação à hipótese é uma relação de desconfirmação. Isso aí é o método científico. Todos esses estágios aí fazem parte do método científico, tá? Isso, os positivistas analisaram o método científico dessa maneira. A gente tem aqui indução e dedução. E do lado de cá, indução também. Tem uma relação indutiva, a relação de confirmação é indutiva. A formação de hipóteses é indutiva e a relação de confirmação e desconfirmação são indutivas também. A indução desempenha vários papéis dos dois lados. Mais tarde, Popper criticou os positivistas lógicos porque ele aceitou uma boa parte daquelas críticas de tipo Humeano com relação à indução. E ele diz que a indução, as inferências indutivas não são racionalmente aceitáveis, então elas não estão de acordo com o ideal esse que se espera da ciência de racionalidade e objetividade. Vocês lembram que os positivistas, quando falavam em indução, eles tinham a esperança de construir uma lógica da indução. Então, para eles, esse era um projeto em andamento, um projeto filosófico de fundamentação das ciências. E eles tinham a esperança de que isso ia, com o passar dos anos, acontecer. O Popper, desde o início, foi cético com relação a essa possibilidade. Então, ele quis excluir da caracterização da ciência, do método científico, a indução. Então, ele diz assim, olha, o que importa para o método científico é apenas o teste de hipóteses. A ciência, essencialmente, é uma atividade de formação de conjecturas e refutações, isso que o Popper diz. Como essas hipóteses são formadas, o Popper diz, não importa como são formadas. Isso não é parte do método científico, pode formar como tu bem entenderes. Se tu sonhar com uma hipótese, aí ele cita exemplos, hoje em dia se consideram meio anedóticos esses casos, mas tem vários casos assim, de cientistas famosos, que depois, retrospectivamente, descrevem as suas descobertas, assim, tive um sonho, uma fórmula química, que era uma anel, e aí depois ele de fato elaborou uma formulação matemática daquilo e tal. Então o Popper diz, olha, de fato, pode acontecer sim. Tu pode chegar a uma hipótese por meio de um sonho, tu pode chegar o trabalho de formação de hipóteses para Popper é um trabalho criativo. Então, a gente não é interessante a gente restringir isso de uma maneira ou outra. Né? Da mesma maneira que um artista não se torna mais produtivo quando a gente impõe regras da atividade artística. A atividade artística não pode ser... A criação artística não é regida por regras, assim, né, cara? É um trabalho... Na verdade, ninguém sabe direito como é que funciona esse processo. Mas de criação, né? E o Popper diz isso aí também, não faz parte do método científico.
como o cientista chega. Importa que ele chegue a alguma hipótese e que essa hipótese seja testável. Que ela seja não apenas testável, mas refutável. Refutável por meio de observações. Então, o que caracteriza uma hipótese científica para Popper não é como a gente chega a ela, mas se ela é testável e refutável, falseável, é a palavra que ele usa, falseável por meio de observações possíveis. Se a gente pode falsear uma hipótese. Hipóteses que, em princípio, não são falseáveis, não são hipóteses científicas. Então, tipicamente, não são falseáveis por meio de observações, tá? Então, por exemplo, se eu digo assim, Deus existe ou Deus não existe, tá no mesmo. O ateísmo e o teísmo, as duas opiniões, tanto o ateísmo quanto o teísmo, são irrefutáveis por meio de observações se a gente entende Deus como um ser, uma entidade eterno, fora do espaço do tempo. Então, tu não tem acesso direto, observacional, então tu não tem como mostrar nem a existência nem a inexistência. Então, as duas são hipóteses daí do Popper não científicas, são hipóteses metafísicas, não científicas. Mesma coisa o Popper diz do marxismo e da psicanálise. Ele fez críticas, ele se opôs fez muitas críticas aos marxistas e à psicanálise, argumentando que quando tu pega a teoria marxista, pega a teoria psicanalítica de Freud e deduz dali uma previsão, né? Vai acontecer tal coisa. Aí não acontece aquilo. Aí tu mostra para os marxistas, psicanalistas, e aí o Popper diz, eles sempre inventam uma razão, uma desculpa, para que aquilo não aconteceu que está consistente com a teoria. Então não são hipóteses científicas, são hipóteses assim, ideológicas ou metafísicas, tá? Aí depois a gente pode ver alguns exemplos disso aí, das críticas do Popper, porque algumas pessoas acham meio exageradas, porque tem diversas versões do marxismo, diversas versões da psicanálise. Então, talvez ele tenha sido um pouco caridoso com relação nas críticas dele, né? Então, depois a gente vê isso aí. Professor, uma hipótese você sempre tem que prever algum evento, ela não pode só analisar determinado evento, assim, analisar o que está acontecendo, assim, uma previsão. Analisar, como assim analisar? Eu digo, por exemplo, nas ciências humanas, ciências sociais, história, assim, parece mais que eles analisam os fatos do que prevê. Tem essa diferença. Então, isso que eu falei no início do semestre, a gente tem vários tipos de ciência, né? Vários tipos de ciência. A palavra ciência é usada de várias maneiras, pelo menos 3. Tem as chamadas ciências formais, que são a lógica e matemática. Tem as ciências naturais, que são essas aqui, que a gente está enfatizando, focando aqui nesse curso. Esse curso aqui, ele tem como foco principal a discussão das ciências naturais, ciências da natureza. Ele tem as chamadas ciências humanas. Então, tem uma discussão sobre que são diferentes, né? Porque aqui também, nas ciências formais, não tem previsão de observações, né? Tem provas apenas, provas e refutações. Tu não observa números, não observa, não existem fenômenos geométricos. Tem objetos que são abstratos. Os objetos da geometria são todos abstratos, os objetos da matemática são abstratos, a gente não observa essas coisas. Então, tu tem provas em geometria, provas na matemática, na lógica. Então, o método de... Aí você pode provar, então, no caso Sim. desse tipo de ciência. Sim, aqui tem provas, demonstrações, provas. Aqui o raciocínio é todo dedutivo, todo ele é dedutivo aqui, não tem indução, todo dedutivo. Aqui nas ciências naturais, ciência natural, aqui se está trabalhando com observações. Então, tem um problema aqui. Os fenômenos da natureza se apresentam para nós sem que a gente tenha uma definição do que eles são. E diferente dos objetos, os objetos da natureza se apresentam para nós sem que a gente tenha deles uma definição. Primeiro a gente tem a experiência dos objetos, a gente observa objetos, as coisas no mundo, sem saber direito o que elas são. E na matemática e na lógica é o contrário. Primeiro a gente tem a definição, é a definição do objeto que cria o objeto, entende? Por exemplo, o quadrado. O objeto matemático, quadrado, ele é criado pela definição de quadrado, o triângulo, a linha, o ponto, o número, os números também são criados por definição. Tu não tem o objeto, porque as experiências que a gente tem não são experiências de objetos geométricos, isso aqui não é um retângulo, porque tem imperfeições aqui, e mesmo que eu desenhe aqui, isso aqui não é uma linha, porque isso aqui tem, uma linha reta, né? Isso aqui tem 2 dimensões, a linha tem uma dimensão só, mas se eu fosse
representar uma dimensão aqui, a gente não ia ver nada, né? Isso aqui, por exemplo, é um ponto. Ele tem duas dimensões, o ponto não tem dimensão nenhuma. Então, essas coisas, esses objetos da geometria e da matemática, o nosso acesso a eles é por meio de definições. Vocês entendem isso? A mesma coisa, por exemplo, a conjunção lógica, a disjunção, não sei o quê. Aquilo são objetos da lógica que são criados por definições. A definição é apresentada, por exemplo, na lógica proposicional, naquela tabela de verdade. É a tabela de verdade da conjunção que te dá a conjunção. Sem aquela tabela de verdade, a gente tem palavras. Mas assim, a gente não tem uma coisa para a palavra e ou no português cotidiano, a gente não tem uma definição, a gente vai aprender usando. Cadeira, por exemplo. Ninguém aprende definição de cadeira, né? Ninguém precisa saber a definição de cadeira para saber o que é uma cadeira. A gente não aprende cadeiras por definição, a gente aprende por observação, por semelhanças. É assim que a gente ensina crianças, isso aqui é uma cadeira, isso aqui não é uma cadeira, isso aqui não é uma cadeira. E aí a criança vai associando por semelhanças. A mesma coisa uma vaca, cachorro, gato. Né? É por semelhanças perceptuais, mas não tem uma linha demarcatória clara. Ela vai associando as coisas por semelhanças perceptuais. E nós adquirimos, nossa espécie, e outras espécies também, adquiriram essa capacidade de formar agrupamentos de coisas por meio de semelhanças perceptuais. Tem alguns objetos que nós conseguimos facilmente associar uns com os outros. Para nós é fácil, por exemplo, separar seres humanos de vacas e cachorros. A gente é muito mais parecido. Talvez para um ET não seja fácil, né? Se o ET vier aqui, ele não vai pensar, isso aqui é ser humano ou uma vaca, não vai saber. Parece a mesma coisa para ele. Mas para nós é fácil. Da mesma maneira que para nós é fácil distinguir cheiros, algumas cores. A gente não discrimina todas as cores, todos os espectros luminosos que tem, mas algumas nós temos facilidade de fazer. Então isso é tudo meio... Mas a gente não tem uma caracterização precisa, a gente vai em busca disso. Então uma das coisas que a ciência faz é buscar essas definições. Né? O que é água, o que é ouro, o que é gravidade, o que é tempo, espaço. A gente tem uma experiência do tempo e do espaço sem ter uma definição do tempo e do espaço. Primeiro a gente tem a experiência. Mas o que são essas coisas? Bom, vamos ver. Então a gente forma hipóteses sobre o que são essas coisas e aí deduz. Tá? Então isso é nas ciências naturais. Nas ciências humanas, tem uma parte das ciências humanas que é igual às ciências naturais. Tem uma parte das ciências humanas que faz exatamente isso também. Por exemplo, uma parte, por exemplo, da psicologia experimental, tem uma parte da economia, tem uma parte da sociologia, que faz previsões. Por exemplo, tem gente aqui na ciência política que faz previsão eleitoral. Como é que as pessoas vão se comportar? Eles criam um modelo, ou hipóteses, e preveem o resultado futuro. Né? O que acontece se tu botar pessoas num ambiente assim, que certos fatores sociais influenciam o comportamento das pessoas, como é que elas vão se comportar, e aí tu faz previsões. Agora tem uma outra parte das ciências humanas que não faz isso. E elas são aí chamadas de ciências interpretativas. Elas não criam hipóteses para explicar fenômenos, elas criam hipóteses para interpretar, certo? Então, quando um antropólogo, por exemplo, vai numa aldeia indígena, aí tem umas coisas que os índios fazem lá que para nós parece muito estranho. Da mesma maneira que tem coisas que os árabes fazem, ou faziam no passado, que se fazia no Brasil no século XVI, ou que se fazia na antiguidade grega, ou que se faz hoje no Japão, e que a gente não entende porque as pessoas agem daquela maneira, né? Aqui no Brasil, da mesma maneira, eles não entendem por que a gente age do jeito que age. Parece estranho para eles. Então, o que esses antropólogos fazem é traduzir, eles interpretam, eles pegam aquele sistema de crenças, de valores, e traduzem aquilo para a nossa linguagem, de tal maneira que a gente possa entender. Por que os índios agem dessa maneira? Por que eles falam daquela maneira? Por que os árabes falam assim, que é tudo diferente? Ou os japoneses. Então, eles interpretam. A função é interpretar e não explicar. Tá? Então, tem gente que traça uma diferença assim, muito grande, né? Entre ciências interpretativas e ciências explicativas. Faz isso. Tem gente que salienta essas diferenças. E tem vários livros importantes que foram escritos sobre isso aí. Um deles, que eu vou mencionar aqui, é o de Georg von Wright. Esse é um livro interpretar e explicar. Se não me engano, agora estou me falhando a memória, o título exato do livro dele, mas depois eu coloco na bibliografia. Esse é um clássico sobre essa distinção.
Explicação e Interpretação, se não me engano era esse o título, em que ele justamente salienta essas duas posturas, ou dois tipos de atividades diferentes que orientam as ciências humanas e as ciências naturais. E hoje em dia tem toda uma filosofia das ciências humanas, ou das ciências sociais. Tem um livro que também é bastante usado nesses assuntos, que é o livro do Peter Winch, chamado Filosofia das Ciências Sociais, que aborda essa distinção sob um viés assim, wittgensteiniano. Então é um livro bem interessante. Enfim, tem uma literatura bem grande sobre esse assunto aí. Tem gente que salienta. E tem outras pessoas que são mais céticas em relação à cientificidade das ciências humanas. Então são pessoas que dizem assim, não, isso aí vocês estão chamando de interpretação, isso aí não é ciência. Ciência é aqui. Lógica matemática ou ciência natural. Então, se não é ciência natural, não é ciência. Tá? Então, algumas das coisas que o Popper escreveu vão nessa linha aí. O Popper tendeu, e também os positivistas. Algumas das coisas que os positivistas disseram que eles tinham esse ideal de racionalidade e objetividade, e as ciências humanas seguidamente não satisfazem esses critérios. E aí vocês vão encontrar alguns dos textos desses filósofos da primeira metade do século XX criticando essas outras atividades como não sendo científicas. Aí isso gerou um debate, gerou uma reação. Em parte, esses livros aqui são reações a essas posições iniciais daqueles filósofos lá. Então, eles dizem, não, é científico sim, mas é um tipo diferente de ciência. Mas, enfim, o debate permanece. Professor, atualmente, esse que está vivendo atualmente o processo regular, tem assim, essas empresas de opinião pública, não, que está candidato, a previsão que está pode ser que o candidato ganhe a eleição, porque então aí seria uma pesquisa em ciências humanas, né? Porque está pegando uma observação, faz uma hipótese e uma previsão, né? Sim, mas isso aí se enquadra perfeitamente nos modelos aqui tradicionais das ciências naturais. Mas, professor, nesse caso da ciência humana se encaixar no modelo da ciência natural, não tem uma diferença por causa do objeto estudado, porque o objeto estudado pela ciência natural não liga para a sua pesquisa, mas o objeto das ciências humanas pode mudar de opinião, mudar o comportamento de acordo com o resultado da pesquisa, né? Pode, exatamente. Tem esse problema também, né? Então, tem várias dificuldades. E, claro, a gente supõe sempre que a nossa cultura, nossa concepção geral de mundo, nossa visão, pelo menos do senso comum, mas também na nossa tradição filosófica, também nas nossas tradições religiosas, ela supõe sempre que os seres humanos são livres, então podem mudar de opinião. E que os objetos assim, físicos não são livres, eles não decidem o que fazem, eles são determinados causalmente por leis. Então a gente tem essa distinção aí clássica na nossa cultura, não é algo da ciência, da cultura em geral. E então isso aí traria dificuldades para se aplicar esse tipo de metodologia típica das ciências naturais para seres humanos, porque mesmo que tu faça uma previsão, essa é uma previsão que se os seres humanos são livres, eles podem na hora ali mudar de ideia e fazer diferente. Então tu não tem como fazer esse tipo de previsão que nem se faz nas ciências e a hipótese é que tu não tem como reduzir ou caracterizar os comportamentos humanos em termos, tu não teria, né, caracterizar em termos de leis naturais, leis da natureza, então, ou regularidades da natureza, porque justamente os seres humanos poderiam optar por violar essas regularidades. Mas o problema também, um ponto acho que era mais a parte de a sua própria previsão pode fazer com que as pessoas ajam de um jeito X ou Y, no caso elas conheçam a sua previsão. Sim. Então, sei lá, se um economista quiser na previsão no dia seguinte que vai cair a economia, todo mundo ouve aquilo, tira o dinheiro da bolsa de valores e a economia quebra. Claro. Por causa da previsão. Claro, então é bom que eles não fiquem sabendo dessa previsão. Claro. Sim, isso sim, pode acontecer. Mas tem problemas assim análogos a esse na mecânica quântica, né, com relação à observação de fenômenos em que o observador afeta a observação. Então, por exemplo, se vocês forem ver, depois eu coloco o material aí para vocês, se vocês forem ver, tem gente hoje em mecânica quântica que diz assim que é errado a gente representar
um elétron segundo aqueles modelos planetários, né? Como se os elétrons fossem planetas girando, orbitando ao redor de uma estrela, do núcleo. Né? E eles dizem que não é assim, isso não é adequado, então que talvez o mais adequado, eles propõem isso, é que a gente não represente como partículas, mas é uma nuvem, tem uma nuvem aqui ao redor desse núcleo, e quando tu olha, existe uma probabilidade de encontrar uma partícula ali, mas se tu não está olhando que tem uma nuvem, então tem essas dificuldades, tá? Enfim, a gente queria mostrar aqui para vocês ao longo do semestre, esses fenômenos da ciência são altamente complexos. E quando a gente fala da ciência, a gente tende a simplificar. E na simplificação a gente pensa, a ciência é objetiva, é racional, as hipóteses científicas são verdadeiras, ali a gente tem mais certeza do que em outras áreas. Então a gente pode salientar isso. Mas se tu for analisar os detalhes, tu vai ver que as coisas são bem mais complicadas e que aquelas suposições de senso comum e mesmo as suposições dos cientistas sobre a sua própria atividade em geral são falsas. E a mesma coisa aqui, tu pode, se tu quiser, fazer essas classificações que eu estou fazendo aqui, mas se tu vai ver os detalhes, tem muitas nuances aqui. Então, a gente introduz essas distinções para fins didáticos apenas. Depois, se vocês forem lendo os autores e vendo as dificuldades, as críticas que foram feitas a eles e como elas geraram novas concepções a partir das iniciais, vocês vão ver que a coisa fica tudo embaralhada. Tá? E a mesma coisa aqui, com relação a ciências formais, naturais e humanas. Se faz essa discriminação inicial, mas se tu for detalhar, depois você vai ver que é muito difícil tu manter isso aqui até o final. Na verdade, tem um gradiente aqui e as coisas estão muito mais misturadas do que parecem. Isso a gente vai ver em particular com relação a Thomas Kuhn, sobre essa diferença entre ciências naturais e ciências humanas. O Thomas Kuhn é um que, ao contrário dos positivistas e dos popperianos, que procuraram assim, salientar as diferenças aqui, ele procurou mostrar que há semelhanças, em particular nas questões valorativas, né? Então as ciências naturais não seriam ciências valorativas, justamente porque os fenômenos que são estudados pelas ciências naturais não são fenômenos humanos, são fenômenos da natureza, objetos, partículas, espécies biológicas, e quando a gente elabora uma hipótese a respeito disso, a gente elabora uma hipótese, depois testa, a diferença de valores seria minimizada, porque valores são subjetivos, valores são culturais, ou valores variam conforme o tempo, e nisso não haveria nada de objetivo. E o que o Kuhn procurou argumentar foi que tu não tem muito como excluir aspectos valorativos da própria atividade das ciências naturais. Eles são intrínsecos à ciência natural. Então, isso assemelhou um pouco o trabalho assim, interpretativo, faz parte do trabalho do cientista natural também. Certo? Então, a gente pode ir por vários caminhos aqui, certo? Então, é um assunto muito difícil e complexo, assim que eu posso dizer para vocês. Então, a gente começa sem saber nada. Depois a gente aprende algumas coisas, faz algumas distinções. Mas depois que tu tenta detalhar aquelas distinções, tu conclui, mas eu realmente não sei nada. Eu tenho essa trajetória que é uma trajetória típica na filosofia, né? Que a gente vê, por exemplo, com Sócrates. Tu começa, a criança não sabe nada, depois ela aprende muitas coisas, né? E depois, quando ela tenta refletir sobre aquilo que ela aprendeu, ela diz, realmente eu não sei nada. Mas essa segunda ignorância do sábio, ela não é igual à primeira, né? A primeira criança não sabe nada. Ela diz que não sabe nada, a criança não sabe nada porque ela é ignorante. Agora o sábio, quando diz que não sabe nada, é diferente. É porque reflexivamente, é claro que o sábio sabe muitas coisas, mas reflexivamente, quando a gente tenta elaborar uma teoria geral, ou analisar esses conceitos mais gerais, filosóficos, ou pensar nos fins últimos das atividades, ou da vida, enfim, aí fica difícil. Então, quando a gente faz filosofia, essa é sempre um risco, assim, né? A busca da sabedoria, você acaba caindo numa espécie de segundo tipo de ignorância, certo? Então, a gente tem que entender, assim, como é que se dá esse processo aí, tá? Então, vamos lá. A gente começa com isso aqui. Começa com essa distinção, com essas distinções. E o que aconteceu depois, na segunda metade do século XX? O Thomas Kuhn parte não de uma
idealização do método científico, da atividade científica, de um ideal de ciência. Ele disse, não, quem sabe a gente, em vez de começar com um ideal de ciência, a gente começa analisando a história da ciência. Vamos ver o que as pessoas de fato fizeram ao longo da história da ciência. E aí o que ele encontrou foi uma multiplicidade de métodos. Ele encontrou variação nos critérios de cientificidade ao longo da história e de uma disciplina para outra. Aquilo que uma disciplina considera científico pode não ser científico na disciplina vizinha. E aquilo que hoje é considerado científico na física, na biologia, não era considerado científico 200, 300 anos atrás. E provavelmente não vai ser de novo daqui a 200, 300 anos. Então ele diz que não há um método científico, não há um método. O que caracteriza isso que a gente chama de ciência não é o método científico, porque não existe o método científico, existem muitos métodos científicos. E eles variam historicamente, variam de disciplina para disciplina. Então ele propôs uma caracterização da ciência não em termos de um método, mas em termos históricos. Certo? Em termos históricos tem um conjunto de instituições, um conjunto de práticas que vai se modificando ao longo da história e que a gente chama de ciência. E aí ele tem uma estrutura, a gente tem uma estrutura, segue em determinados ciclos, e ele propôs um modelo para interpretar isso daí. Depois a gente vai ver esse modelo, e a gente vai ver também as deficiências do modelo que o Kuhn apresentou, porque hoje em dia as pessoas criticam o modelo do Kuhn também. Tá? Mas a opção historicista continua viva, a opção popperiana continua viva com os neopopperianos e a concepção indutivista continua viva com os bayesianos hoje em dia. Então tem os sucedâneos dessas concepções originais, mas as origens estão aí nessas três. Eu não peguei ainda como é que ele, no caso do indutivista, como é que ele induz uma predição da hipótese em vez de deduzir. A hipótese não é uma predição, a hipótese é uma generalização, ou uma projeção, ou uma explicação, uma inferência melhor explicação. Essa é a hipótese. Por exemplo, Darwin observa fenômenos de diversos tipos, né? Observa seleção induzida de bichos, vacas, pombas, cavalos, tudo induzido, né? por agricultores. Observa fósseis, registro fóssil, biogeografia, distribuição desigual de plantas em regiões diferentes do planeta. Tudo isso ele observa, ele unifica isso tudo. Essa é a hipótese dele. Por que tem esses... O que explica todos esses fenômenos? Não é Deus quis que fosse assim, entendeu? Não é Deus criou o mundo exatamente assim. Então, na Austrália tem canguru, no Brasil tem jaguatirica, certo? Sei lá o que é. Na Austrália tem eucalipto, no Brasil tem araucária. Por quê? Porque Deus fez assim desde o início. Não, o Darwin já tem uma explicação melhor. Eu tenho uma explicação melhor. E a explicação dele é: houve evolução por seleção natural. Essa é a hipótese. E agora tem certas coisas que a gente pode prever. Mas a predição ela é dedutiva, não é indutiva. É isso que eu não, da hipótese a gente deduz uma predição. Agora, quando a predição se confirma, muitas vezes, a predição se realiza muitas vezes, a gente diz que isso aqui, essas predições que se realizaram, elas confirmam a hipótese. Essa relação daqui para cá é uma relação indutiva. A relação de confirmação é uma relação indutiva. Mas a derivação da predição a partir da hipótese é uma relação dedutiva. Mesmo para o indutivista. Sim. Professor, quem foi o referente em indutivismo? Foram os positivistas lógicos. Então, Carnot, Hempel, o livro aquele que eu passei para vocês do Hempel, ele foi um grande filósofo, um dos grandes filósofos do século XX, Karl Hempel. O outro, muito importante, Hans Reichenbach. Grandes filósofos da ciência, grandes filósofos, ponto. Eles criaram essa disciplina. E aqui os nomes aqui mais importantes são Popper, para os dedutivistas Popper. Depois a gente tem os neopopperianos, os popperianos sofisticados. E aí o nome importante aqui é Imre Lakatos. Também aquele outro, o autor daquele livro que eu passei para vocês, que está na biografia, o Alan Chalmers, é um desses. Alan Chalmers. Tem uma argentina, Mário Bunge, é verdade, tem o Mário Bunge. Eu não sei como classificar o Mário Bunge. Acho que é dedutivista esse. Ele é um neopopperiano, talvez.
Teria que ver, eu não sei. Eu achava que era também. Sim, ele é uma pessoa importante. Tá. Então, o que nós precisamos saber aqui? Vamos começar dos positivistas. Aqui a gente tem o Kuhn ainda para completar. Kuhn, aí depois tem os pós-kuhnianos, né? A gente começa então com os positivistas. O que a gente precisa saber dos positivistas aqui para... Primeiro, houve um movimento no início do século XX, foi chamado movimento do Círculo de Viena. E esse círculo, então eu deixo para vocês lerem o Manifesto do Círculo de Viena, que é um texto clássico, que foi traduzido aqui, essa versão em português que eu deixei para vocês, se vocês conferiram, foi traduzida pelo professor Fernando Fleck. Fernando Fleck é um positivista, embora dê aula de filosofia medieval. Intimamente ele é um positivista, tá? Quer dizer, eu acho que... Eu estou brincando, tá? Perguntem para ele, talvez ele seja. Então, ali, o que diz aquele manifesto? A concepção científica do mundo. A concepção científica do mundo. E eles apresentam ali uma concepção cientificista da filosofia. Eles são cientificistas. Para eles, cientificismo não é um palavrão, nenhuma ofensa, que nem para muita gente hoje, né? Se você tem um cientificista, eles não sai para lá. Para eles não. Para eles esse é o ideal. Ser cientificista, ser científico. Porque eles tinham um ideal de ciência. Para eles a ciência tem uma função libertadora na nossa cultura. A ciência nos liberta da ignorância, nos liberta do dogma, nos liberta dos preconceitos. Na ciência não tem dogma, na ciência não tem preconceito, na ciência a natureza fala por si mesma. O caráter assim, arbitrário, caprichoso das opiniões humanas não tem vez na ciência. Porque esse método aqui é um método em que exclui ou minimiza ao máximo a possibilidade dos caprichos, das vontades, dos valores subjetivos afetarem a concepção que a gente tem do mundo. Então, a função da ciência, eles louvam o papel da ciência na nossa cultura. E isso é muito importante, tá? Porque o que aconteceu nos 100 anos que nos separam, mais ou menos, dos positivistas lógicos agora, foi que houve uma reação muito grande na nossa cultura contra a ciência, porque a gente começou a perceber, começou a aparecer na nossa cultura, no século XX, os efeitos, assim, deletérios, ruins do uso da tecnologia, né? E muita gente atribui isso ao cientificismo. A concepção científica do mundo leva ao desequilíbrio ecológico, aos abusos da natureza, a tratar as coisas como objetos e não como organismos, não como pessoas. Enfim, tem consequências negativas. Mas para eles, o que estava saliente naquele período, lá no início do século XX, era o contrário. Estava saindo do século XIX. E isso, em particular, na Viena, na Áustria. A Áustria era um país em que era governado por aristocracia. Então, eles basicamente tinham um regime antigo em termos políticos e sociais. E, para eles, a concepção científica do mundo trazia muitas possibilidades novas. Possibilidades, assim, de renovação mental, espiritual, psicológica. E, então, eles o que caracteriza essa concepção científica do mundo? Primeiro, é uma concepção empirista. Eles têm uma concepção empirista. O que significa o empirismo para eles? E depois de um tempo, eles passaram a se chamar empiristas lógicos, então, empirismo lógico. A mudança no movimento, primeiro começa o positivismo, depois o empirismo lógico. Eles dizem assim, olha, quais são as características desse movimento? São a ênfase no empirismo. Empirismo é a tese em filosofia segundo a qual os nossos conhecimentos provêm dos sentidos. Quer dizer, a gente conhece o mundo observando o mundo e não raciocinando sobre o mundo. Não há conhecimentos a priori sobre. A gente tem conhecimentos a priori apenas em lógica matemática. Justamente porque a lógica matemática não trata do mundo natural. Trata apenas de coisas que nós mesmos criamos. Então, se a gente cria números, cria um sistema de linguagens lógicas, a gente pode criar linguagens lógicas que a gente vai entender. E aí as relações que há entre as palavras da linguagem, algumas delas são a priori, e essas nós podemos conhecer a priori. Mas como o mundo é substancialmente o mundo natural, isso nós não temos como conhecer a priori. Todos esses conhecimentos são conhecimentos empíricos. Tá? Então, o que isso significa? Isso significa que eles estão, como David Hume,
seguindo David Hume, eles estão excluindo do rol dos nossos conhecimentos a metafísica. A metafísica pretendeu ser um conjunto de conhecimentos substanciais sobre o mundo, mas que podem ser justificados a priori, né? Então, quando se fala de essências ou da natureza das coisas, da natureza dos homens, da natureza da sociedade, da natureza enfim, do que tu quiser, os raciocínios dos metafísicos são raciocínios a priori, não estão baseados na observação. E então eles estão excluindo, não temos como chegar a esses conhecimentos, eles são injustificáveis. E o que eles procuraram introduzir, então eles procuraram introduzir na filosofia aquilo que, na opinião deles, estava faltando, que falta quando a filosofia se envereda pelos caminhos da metafísica, que são critérios de decidibilidade. A filosofia, quando a gente começa a fazer a metafísica, quando a gente começa a querer descrever o mundo a partir dos nossos pensamentos a priori a respeito do mundo, nós perdemos a possibilidade de decidir entre hipóteses alternativas de maneira objetiva, porque pessoas diferentes podem raciocinar de maneiras diferentes e formular teorias internamente coerentes, mas inconsistentes entre si. E a gente não tem como decidir entre elas, porque para decidir entre elas eu preciso agora de uma outra teoria que englobe as duas. Mas se eu consigo formular uma outra teoria que englobe as duas, nada impede uma pessoa de formular uma outra teoria que seja tão geral quanto a minha, mas que seja inconsistente com a minha. E esse círculo aí persiste ad infinito, né? Então, nós precisamos introduzir critérios de decisão. E justamente isso é o que a ciência parece ter. E a ciência parece ter por causa desse método aqui. Esse aqui é um método de decisão. Um método de decisão entre hipóteses alternativas. Em princípio, a ciência é capaz. A ciência é um instrumento de decisão de hipóteses alternativas a respeito do mundo natural. E esse método de decisão não está baseado na tradição, não está baseado em dogmas, não está baseado na força, não manda na ciência quem tem mais força, não está baseado no voto popular. É uma democracia. Ele está baseado no que a natureza nos diz, certo? A gente elabora uma hipótese, quer dizer, a vontade humana não tem vez aqui, vocês entendem? Então, a chance da gente chegar a esses resultados assim, arbitrários ou socialmente enviesados, culturalmente enviesados, é minimizada. Pelo menos se supõe isso. Esse é o ideal, né? Então, esses modelos teóricos que o pesquisador faz, né? Que pode ter muita questão assim, influência, né? Tem que fazer um contraste com o que diz a natureza, né? Sim. E tem que, se a natureza diz que não é assim, abandonar. Tu abandona a tua hipótese. Então, é claro que isso tudo depois vai ficando complicado à medida que a gente for desenvolvendo. E a aplicação do método sempre tem dificuldades, né? O resultado não é assim sublime, porque as pessoas nem sempre, quando praticam ciência, são científicas. Nem sempre elas satisfazem esse ideal. Às vezes as pessoas, quando fazem ciência, estão seguindo agendas políticas, ideológicas, religiosas, e elas não estão de acordo com esse ideal. Mas serão desmascaradas com o avanço da ciência. Esse é o ideal, tá? Persiste no empreendimento, e aquele cara ali que está sendo enviesado por aquela razão, a hipótese dele vai ser demonstrada falsa. E se for verdadeira, então melhor para ele. Mas não é por causa do enviesamento que ela é verdadeira, porque a natureza diz que é. Tá? Então essa é a ideia. Então, o que eles fizeram? Eles introduziram, então, na filosofia, um critério. Esse critério é muito importante. Primeiro, eles têm uma distinção importante aqui entre uma distinção que foi muito influente na filosofia deles, que é a distinção entre analítico e sintético. Tem certos enunciados que são analíticos, certos enunciados que são sintéticos. Os enunciados analíticos são enunciados que são verdadeiros em virtude apenas do significado das palavras que se compõem. Certo? Ou seja, o quadrado tem 4 lados. O quadrado tem 4 lados, faz parte da definição do quadrado. A gente define quadrado dessa maneira.
Então todo quadrado tem 4 lados, isso aí tu não precisa. Aqui tem um quadrado, tem 4 lados, aí tem outro quadrado, tem 4 lados, tem outro quadrado, 4 lados. Tu não precisa fazer esse tipo de pesquisa. Basta tu entender o que significa quadrado, entender o que significa. Se tu entende português suficientemente, tu sabe que todo quadrado tem 4 lados, é verdadeiro. Tu não precisa fazer nenhuma pesquisa empírica. Então tem muitas frases que a gente pronuncia cuja verdade nós podemos conhecer sem fazer pesquisa empírica. Essas são as frases analíticas. Por outro lado, tem frases que a gente pronuncia que o mero conhecimento do significado das palavras que compõem não diz se a frase é verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, assim, tem 20 pessoas na sala ao lado. Esse enunciado não basta saber porque eu posso entender a frase e não saber se é verdadeira ou falsa. Eu tenho que ir ali e olhar. Então, esses são enunciados sintéticos. Então, o que eles disseram? Olha, na ciência, a gente tem conjuntos alternativos de linguagem. Isso é o que o Kahneman chamou. Aqui tem uma linguagem, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem a linguagem da física newtoniana. Aqui a gente tem a linguagem da física de Einstein. Então, aqui, digamos, está a teoria de Einstein, aqui está a teoria de Newton. Dentro da teoria de Newton tem um subconjunto de enunciados aqui que são enunciados analíticos. É a mesma coisa com relação aos enunciados de Einstein, que são frases que definem os termos. Então, força igual a massa vezes aceleração, isso é uma definição de força da física newtoniana. Energia igual a massa vezes velocidade do quadrado. Isso é uma definição de energia na física de Einstein. Tá? É assim que ele está usando a palavra. Então, são enunciados analíticos ou semi-analíticos. Então, eles fizeram essa separação e eles disseram assim, olha, em princípio, isso é o que o Kahneman chamou de princípio da tolerância. O princípio da tolerância de Kahneman diz o seguinte, ó, todo mundo é livre para criar a linguagem que bem entender. Pode criar a linguagem. Se você está satisfeito com essa maneira de falar, quer falar de um outro jeito, fique à vontade, cria uma outra linguagem. O Kahneman escreveu assim, na lógica não há moral. Não existe moral, não tem certo e errado na lógica. Tu pode criar a linguagem que quiser, não tem uma linguagem certa e uma linguagem errada. A linguagem por si só não é certa nem errada. A linguagem é um instrumento que é útil para determinados propósitos ou inútil para determinados propósitos. Ela é mais ou menos útil. Então todo mundo é livre. O critério aqui de criação de linguagens é a da liberdade total, não existe julgamento ético. Na lógica não há moral. Agora, essa linguagem ela tem de ser internamente coerente, tu tem que poder dizer quais são as regras dessa linguagem, o que as palavras significam. Todo mundo é maximamente livre para criar novas linguagens, contanto que seja de fato uma linguagem, que tenha uma gramática, que tenha uma regra semânticas. E aí, como é que a gente escolhe entre uma linguagem e outra? Escolhe por critérios pragmáticos, certo? A linguagem aqui da física newtoniana é útil. Para determinados outros propósitos, a linguagem da psicologia é mais útil. Para determinados outros propósitos, a linguagem do direito é mais útil. Para determinados propósitos, a linguagem, sei lá, aristotélica ou religiosa pode ser mais útil. Pode, em princípio, não tem nenhum problema. Agora, tu tem que ser capaz de formular, de explicitar as regras. Se alguém quiser falar aquela linguagem contigo, tu tem que poder ensinar essa linguagem para essa pessoa. E aí ela pode ser útil para determinados propósitos, pode justificar, eu vou adotar essa linguagem aqui para determinados propósitos, tu pode alternar entre elas, não tem nenhum problema. Ok? Qual que é o problema no diagnóstico dele da metafísica? Os metafísicos são pessoas que criam linguagens novas e não especificam as regras dessa linguagem. Então essas linguagens aqui que o Newton criou, a linguagem que o Einstein criou, a linguagem da mecânica quântica, a linguagem, os termos introduzidos por Darwin, são linguagens claras. A gente consegue entender, os termos estão bem definidos, ou mais ou menos bem definidos, suficientemente bem definidos, é claro que sempre tem indefinições, e a gente consegue derivar delas previsões, a gente consegue saber quando elas se aplicam, para que elas são úteis, a gente consegue descrever minimamente o mundo, fazer coisas com elas, a gente faz isso. Qual o problema das linguagens metafísicas? Os metafísicos criam linguagens, mas ninguém sabe direito quais são as frases analíticas, ninguém sabe qual é a definição das palavras. Então as palavras não são definidas claramente. A gente não tem as frases, e aí quando se derivam frases chamadas supostamente as frases sintéticas, tu não sabe se elas são verdadeiras ou falsas. Tu faz previsões, tá, mas é verdadeiro ou falso? Então tem, né,
criticaram, então vocês podem ver assim, tem textos do Kahneman criticando o Heidegger, certo? Heidegger escreveu assim, o nada nadifica. Nada nadifica. Isso, o que significa o nada nadifica? Isso aí ninguém sabe o que significa o nada nadifica. Ninguém sabe direito o que o Heidegger está dizendo aí. Então ele procura analisar de uma maneira, de outra maneira, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode ser aquilo. Mas é só uma crítica. Esse problema eles acharam como um problema acidental da metafísica, não como alguma coisa que faz a essência da metafísica, que não definir os termos conceitos. É uma característica. Sim, é uma característica. Quando tu faz essa definição aqui, então, quando tu caracteriza bem uma linguagem, então o resultado tu vai dividir, tu vai poder sempre dividir essa linguagem em conjunto de enunciados analíticos e conjunto de enunciados sintéticos. E os enunciados sintéticos, para os enunciados sintéticos, tu sabe quando eles são verdadeiros e quando eles são falsos. E tu sabe porque para cada um deles, dentro dessa linguagem aqui, tem critérios que explicitam o que tu precisa fazer ou sob que circunstâncias esse enunciado é verdadeiro e em que circunstâncias ele é falso. E nas linguagens da metafísica, seguida uma característica das linguagens da metafísica é que tu não tem como fazer isso. Tu não tem um método aqui de teste. Tu não sabe o que tu precisa fazer para mostrar. Por exemplo, outro exemplo que o Reichenbach menciona, o espírito absoluto governa a história humana, a cultura humana. O espírito absoluto. Então, como é que eu vou saber se é verdadeiro ou falso? Qual o teste que eu preciso fazer? Isso é um enunciado analítico ou é um enunciado sintético? Primeiro, para começar, isso já não está claro, entendeu? Tu começa a ler o Hegel, isso não está claro. É analítico ou é sintético? Se é analítico, é verdadeiro em função dos termos que é usado. Mas se é sintético, tu tem que poder fazer um teste. Mas tu vai ler o Hegel, tu não encontra nenhuma dessas alternativas para ser o caso, tu entende? A mesma coisa com o nada nadifica. Isso é uma afirmação sobre o mundo ou é uma afirmação analítica, quer dizer, que é verdadeira em função do significado, do modo como as palavras são usadas? Tu lê o Hegel, tu não encontra nenhuma das alternativas para ser verdadeira. Então o que é? Isso aí é uma linguagem mal construída, na opinião deles. Professor, os metafísicos, pelo exemplo que o senhor deu, parece que fosse tipo um literato, não? Uma frase da literatura, adaptação. Sim, claro. Então, na literatura... Então, deixa eu dizer que esses enunciados aqui, os enunciados sintéticos, para serem significativos, a gente tem de poder saber o que a gente precisa fazer para mostrar que eles são verdadeiros ou para mostrar que são falsos. Esses daqui, os enunciados analíticos, a gente sabe mais ou menos o que a gente precisa fazer. A gente analisa eles formalmente. Todo quadrado tem 4 lados. O que significa isso aí? O quadrado é um polígono de 4 lados. Então, o que isso está dizendo? Todo polígono de 4 lados tem 4 lados. É uma frase analítica, é uma frase lógica. Todo A é A. Tu analisando logicamente as frases analíticas, tu consegue demonstrar que elas são verdades lógicas. E essas aqui, tu analisa elas e tu descobre o que tu precisa fazer para mostrar que ela é verdadeira ou que ela é falsa. E essas frases na metafísica, tu não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Então, são linguagens cujos enunciados, na sua maior parte, são sem sentido. Embora eles sejam formulados na linguagem gramaticalmente correta, do português, do alemão, sei lá que língua, do ponto de vista lógico, são linguagens em que a maior parte dos enunciados são sem sentido. Esse princípio de significação para eles é chamado princípio da verificabilidade, o critério empírico de significação, o Hegel escreveu, né? O critério empírico de significação. Eles propuseram um critério de significatividade de enunciados. E o critério é esse. Ou o enunciado é analítico, aí tu sabe o que tu precisa fazer, tu analisa e demonstra logicamente a verdade daquele enunciado. Ou tu analisa e mostra o que tu precisa fazer para mostrar que é verdadeiro, qual o teste que tu precisa fazer. Se tu não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, então é sem sentido. E as linguagens típicas da metafísica tradicional são desse tipo. Então tu diz, Deus existe, Deus não existe, o que tu precisa fazer? Isso é a verdade analítica? Deus existe? Não, né? Não parece analítica. É uma verdade, então, empírica? O que tu precisa fazer? Agora não tem nada que tu possa fazer se Deus é entendido da maneira que a teologia cristã, por exemplo, entende, como um ser pessoal, mas fora do espaço do tempo. Então não tem nada, nenhum teste que possa fazer. Então isso não vai sem sentido. Agora, importante, disso não se segue
que esses enunciados sejam desprovidos de valor. Isso não se segue que esses enunciados não sejam importantes para nós. Esses enunciados Deus existe, Deus não existe, ou mesmo os enunciados da ética, a gente deve fazer isso, então não pode demonstrar empiricamente uma verdade ética, que é errado mentir, que é errado roubar, que a gente deve ser virtuoso. Isso não tem como mostrar, não tem um teste que possa fazer para mostrar isso. Então, porque quando a gente está falando da ética, para os positivistas, a gente está falando da vontade das pessoas. E quando a gente diz que é errado fazer isso, é certo fazer aquilo, é não roubar, fazer aquilo, outro, o que a gente está dizendo é que eu gostaria que o mundo fosse assim. Eu gostaria que as pessoas não fizessem assim, eles fizessem aquilo. Então, a gente está falando da vontade das pessoas. Eu não estou falando assim de como as pessoas de fato são. Porque às vezes a pessoa gostaria que o mundo fosse de um certo jeito, mas ela própria não faz aquilo, né? Mas não quer dizer, então a ética não é uma descrição do mundo empírico, nem mesmo de mim mesmo. Tá? Então, os enunciados da ética, os enunciados da estética, os enunciados da religião, os enunciados da metafísica, eles são muito importantes. Talvez eles sejam os enunciados mais importantes das nossas vidas, porque a gente se orienta por eles. Mas eles são sem sentido, nesse sentido aqui, cognitivo, empírico. Eles não dizem como o mundo é, a gente não sabe se são verdadeiros ou falsos. Então, qual que é o problema, então, dos enunciados esses, da metafísica? Os enunciados da metafísica, em que acontece com as pessoas? As pessoas têm, a gente nasce com certas inclinações, com certos sentimentos a respeito da vida. Então, tem pessoas que têm um sentimento, assim, de que têm um sentimento mais, são mais otimistas quando as pessoas nascem mais otimistas, as pessoas se encontram, não importa o que aconteça com elas, estão sempre alegres, felizes. A gente vem com a vida, tem as pessoas, não, sempre, tudo é ruim, né? Tudo sempre ruim. Quando o cara ganha uma loteria, mas olha só, o prêmio foi bem pequeno esse mês, não, tu fez só que azar que eu tenho. Tudo é sempre ruim. Tem pessoas que têm um sentimento, o cara tem um sentimento heróico com relação à vida, por exemplo. Tá? A pessoa, ela vive a vida como se a vida fosse uma sequência de enfrentamentos, de dificuldades, que tem que vencer. Então ela é imbuída assim, de um sentimento heróico, ela vive a vida como uma batalha. Tem pessoas que são assim. Então, as pessoas que têm um sentimento assim, mais harmônico com relação à vida. Eu não preciso batalha, não preciso de nenhuma batalha, porque está tudo em ordem já. Eu só tenho que me harmonizar com o mundo, com a natureza, comigo mesmo, e tudo vai ficar bem. Não tem um inimigo que eu tenho que vencer, não tenho que adversário, não tenho que superar isso. Eu tenho que me harmonizar. Então, esse é um sentimento mais harmônico. Tem pessoas que são mais assim. Esses são sentimentos que a gente tem, que as pessoas têm. São atitudes assim, e levam a atitudes psicológicas diferentes. Indivíduos diferentes têm atitudes psicológicas diferentes com relação à vida e ao mundo. Tá? O que fazem os metafísicos no diagnóstico do cara? Os metafísicos pegam esses sentimentos que a gente tem, inevitavelmente tem, com relação à vida e ao mundo, e a gente transforma isso numa teoria. A gente faz uma teoria. Então tem a teoria de que o mundo é harmônico, não sei o quê. Tem a teoria de que a gente precisa de uma salvação, a gente precisa de um embate, de uma superação, de que o mundo é essencialmente contraditório, que tem contradições no próprio mundo, e que tem vitese, antíteses, dialética, não sei o quê. Essa superação. As pessoas não. Tem pessoas que têm uma concepção monista do mundo. O mundo é um só, uma coisa só. Tem pessoas que têm uma concepção dualista do mundo. Então, tem conflitos ali que surgem, tensões que surgem nesse dualismo. E aí que o cara diz, olha, a gente tem atitudes psicológicas diferentes. Se a gente agora começa a fazer teoria disso, o resultado vão ser enunciados assim, cuja verdade e falsidade a gente não tem, porque, no fundo, essas pessoas não estão descrevendo o mundo, elas estão expressando os seus próprios sentimentos na forma inadequada. Eles expressam os sentimentos na forma da ciência, usando uma linguagem pseudocientífica. A linguagem pseudocientífica é uma linguagem adequada para descrever objetivamente o mundo. E eles não estão descrevendo objetivamente o mundo, eles estão tentando falar de coisas que são subjetivas, só que usando uma descrição objetiva. Compreende? Então, esse é o que leva à metafísica. Então, a rigor, quando a gente está falando desses sentimentos, que são muito importantes, que são as coisas talvez mais importantes que a gente tem na vida, são coisas mais valiosas para nós. Quando a gente está falando dessas coisas, o cara diz, a linguagem mais adequada é a linguagem da arte, por exemplo, da música, especialmente da música instrumental, que não tem nem palavras, nenhuma descrição, só sons. Então, tu pode representar, por exemplo, o sentimento, esse monista, ele diz no texto dele, essa expressão da metafísica, não gosta da linguagem,
talvez a linguagem mais adequada para o meio mais adequado para expressar o sentimento humanista com relação ao mundo seja, por exemplo, a música de Mozart. Talvez o meio mais adequado para expressar o sentimento heróico em relação à vida e ao mundo seja a música de Beethoven. No entanto, o que fazem os metafísicos? Escrevem teorias. Em vez de fazer música, fazem teorias. Então, o diagnóstico dele, os metafísicos são músicos sem habilidade musical. O metafísico é o cara que não tem habilidade musical. Tem todos esses sentimentos. Sentimentos que o Mozart tem, que o Beethoven tem, então eles têm. São muito sensíveis, né, muito assim, perceptivos, só que eles não têm habilidade musical, então eles não conseguem expressar aquilo na música, eles fazem uma teoria. E aí dá esse é o resultado. Se a poesia é metafísica, não, porque a metafísica é a tentativa de expressar aqueles sentimentos que são adequadamente expressos na poesia, na linguagem teórica. O problema é a linguagem da poesia está perfeita. Agora, se tu transforma, se tu tenta fazer teoria com o conteúdo de uma poesia, o resultado vai ser metafísico. Professor, muita linguagem da metafísica parece um poema, uma poesia, né? Claro, mas uma poesia ruim, na opinião do Carnap, né? Porque não dá para comparar, né? O Hegel com o Shakespeare, ou sei lá, o Heidegger com, sei lá, com quem? Com Fernando Pessoa, com o Neto, sei lá. Tá? Mas vamos lá, o nosso tempo acabou, a gente continua